aí sobre o teu mestrado e sobre essa angulação, a pegada vai para nada é aberta, fechada e tal. Cara, a galera tá aí vendo a gente, tem interesse na musculação. Tu tem alguma dica para deixar pro pessoal aí sobre treinos? Quer especificar um pouco mais, Samuel? Então, sou mestrado em latíssimo do dorso, né? O que foi, cara? Você tem um sorriso bonito. Não, porque eu tô gostando do assunto. Ah, tá gostando? Pô, mas é um assunto que você sabe, pô. Então, cara, toda vez que vier alguém aqui que seja especialista em algum assunto, eu vou tentar aprender o máximo sobre isso. Então, você claramente é um cara que entende biomecânica. Então, eu queria só, para contextualizar para quem está assistindo em casa, que você explicasse o que é biomecânica, primeiro, rapidinho, só para a gente poder lançar o que é biomecânica e qual a diferença da biomecânica para a cinesiologia. Tá. Biomecânica é um estudo do movimento que leva em consideração as forças. E a cinesiologia é o estudo do movimento. Que você vai olhar só a osteocinemática, qual o movimento que ocorreu na articulação, qual o músculo que está participando. E a biomecânica não, você vai levar em consideração as forças que estão sendo aplicadas e a influência neural para aquele músculo ter aquele movimento, aquele tipo de contração, que no caso é a minha pesquisa. Como que o latíssimo do dorso se comporta para que ocorra uma extensão ou uma abdução horizontal? Então, o músculo contrai de todas as junto? Não, cada músculo ali tem uma participação. Qual seria essa participação? A gente faz todo o cálculo para isso, de cada fibra. Então, na biomecânica, a gente tem de quê? De forma resumida, biomecânica leva em consideração forças, análise de forças. Cinesiologia não leva em consideração análise de forças, é só movimento. Perfeito. Então a gente entende que na biomecânica sempre vai importar a direção, o movimento da força, o torque, a articulação e a musculatura que você vai trabalhar. Na biomecânica. Na biomecânica, isso é isso. Então, se fosse falar biomecanicamente 5 exercícios para poder trabalhar toda a área das costas. Assim, falar, pô, esse aqui vai trabalhar muito bem essa área. Você consegue colocar em 5 exercícios a trabalhar toda a musculatura das costas? Tá, vamos lá. Minha cabeça agora vai fazer tipo... Vamos ver. Pode ser menos também, caso você ache que seja possível. É possível, super possível. Porque apesar na ciência não é tudo muito certo, mas eu vou falar o que tem na literatura. Então, aparentemente, quando a gente faz uma remada mais fechada, tem mais ação do latíssimo do dorso. Eu estou estudando a heterogeneidade da ativação, que é onde está sendo ativado o latíssimo do dorso. Então, essa região mais inferior ou mais superior do latíssimo ainda não tem luz nessa parte. Eu trouxe na minha pesquisa, encontrei que tem diferença significativa, mas é de 2 centímetros. Então, assim, será que é tão significativo assim? Tem essa diferença de fazer fechado aberto? Então, assim, o que é certo? O que os outros estudos que analisaram o latíssimo do dorso em remada aberta e remada fechada. Quando você faz a remada fechada, você tem mais ação do latíssimo do dorso comparado ao trapézio superior, médio e inferior. Então, quando a gente pensa em costas, a gente pensa em 2 compartimentos, latíssimo do dorso e trapézios. Então, os estudos, o que eles mostram? Que quando você faz uma remada mais fechada, tem mais latíssimo. Quando você faz uma remada mais aberta, tem mais trapézio e deltoide posterior, consequentemente. O último estudo que saiu tem 1 mês mais ou menos, do Ricardo Padovan, ele mostrou que o deltoide posterior, tanto na remada fechada quanto na remada aberta, é igual, ativação. Isso não tem como a gente associar a hipertrofia, porque já é carente de estudo de ativação. De hipertrofia, pior ainda. A ativação está diretamente relacionada à hipertrofia ou não? Não está relacionada à hipertrofia. E ativação é um estudo que a gente faz ali de forma aguda. Aguda o quê? A gente consegue fazer a análise de um dia. A gente coletou e acabou. A hipertrofia a gente precisaria de fazer uma coleta de 3 meses, mais ou menos, né? De 6 semanas a 12 semanas. Só que fazer o participante durar esse tempo todo fazendo esse tipo de pesquisa, e numa pesquisa que não tem, é carente em ativação, é difícil da gente jogar para hipertrofia. Então a gente precisa estar com isso aqui mais consolidado, para a gente jogar para essa outra parte. Se fosse falar a diferença de ativação para hipertrofia, assim, de forma clara e resumida, o pessoal que está assistindo sabe o que a gente está falando. Qual a diferença da ativação? Porque às vezes muita gente vai na academia e fala, vou dar ativado. Qual a diferença da ativação para a hipertrofia? Tá, assim? vamos lá. A ativação é de fato o músculo sendo ativado de forma neural
que é a única forma que tem como ele ser ativado, vai ser ativado de forma neural, e ele vai contrair para que aconteça aquele movimento. Hipertrofia. Hipertrofia ela é multifatorial. Porque a hipertrofia, quando você, na prática, as pessoas falam muito assim, faz supino e crucifixo para hipertrofiar o peito. Vai estar direcionado para o peito, óbvio. Mas a hipertrofia ela vai depender não só do ângulo de movimento, de torque, não vai depender só da biomecânica, da minha área, que eu defendo muito. Mas ela vai depender da fisiologia, do estímulo que vai ser dado para ela, e vai depender de alimentação, de sono, do dia a dia da pessoa. Se é uma pessoa estressada, distúrbio hormonal. Às vezes o cara tá treinando, tá tudo certinho, o hormônio tá errado. Ou tá com o hormônio certo, mas não tá dormindo bem, acha que dorme bem. Então a hipertrofia ela é multifatorial. Por isso que quando a gente vê um estudo de ativação, tem muitos estudos que mostram fazendo ativação naquela região, e quando você vai comparar um outro estudo aí que fez hipertrofia, tu vê que realmente hipertrofia é aquela parte que no outro mostrou ativação. Aí tu já começa a fazer um tipo de associação, mas você não pode de fato colocar isso quando você fala da ciência. Na prática, eu acredito que é a única coisa que é a única ferramenta que a gente tem. Tem os estudos que correlacionam. Pega a ativação e a alteração da área de seção transversa. Então tem um estudo lá no laboratório do José Alvarella, onde ele fez eletromiografia bipolar, tanto nas fibras superiores do peitoral e nas fibras médias, que é externais. E também associou com a alteração do peitoral em ultrassom. Então eles fizeram, se não me engano, 4 séries de 10, em uma tem a falha, em 10 repetições, e fizeram o ultrassom pré e pós, e viram a eletromiografia. Então fazendo supino reto e supino inclinado. E no supino reto tinha uma alteração maior nas fibras mediais, e uma ativação maior, e uma ativação superior no supino 45. Só que isso foi um estudo agudo. Estudo agudo é o quê? Houve o rompimento das fibras naquela região, houve o acúmulo de fluidos, mas não tem como falar que vai gerar hipertrofia depois de 12 semanas, 15 semanas, porque não foi avaliado isso. Não é crônico, foi agudo. Então assim, vamos lá, treinar as costas inteiras. Eu colocaria vamos começar teoricamente de baixo para cima. A gente começa com uma puxada, porque se a remada que é fechada tem uma ação melhor do latíssimo, isso é uma associação minha, exclusiva minha. Se uma remada fechada tem mais ação do latíssimo do que o trapézio, uma puxada que tem um movimento parecido, creio eu que vai ter uma ação melhor do latíssimo. Maior. Então vou ter uma puxada, depois uma remada, transfiro para uma remada aberta, onde eu vou estar tanto com o trapézio e o deltoide posterior, faço um crucifixo aberto e finalizo com uma extensão de coluna, dobrando a coluna e estendendo a coluna, que aí eu trabalho compartimento inferior, que é o latíssimo glúteo, compartimento superior, os trapézios com o deltoide, e os extensores lombares, que é muito importante. Quando a gente vê os competidores de fisiculturismo, não adianta só ter o latíssimo, que é a asa, o trapézio e aquela coluna no meio ali, tem que estar destacada, que são os extensores lombares. Então, aí acaba somando 5. Uma puxada, uma remada, fechada, remada aberta, crucifixo, invertido e extensão de coluna. Mas você não é só especialista nessa parte de biomecânica de membros superiores, né? Não. Tu também nos membros inferiores. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso aí. Então, essa aí eu vou até fazer um negócio aqui que vai ser até mais divertido. Porque já que ele é tão especialista, eu vou mandar ele ranquear top 5 exercícios para glúteos. Como ele fazer em glúteos, mas às cegas. Ou seja, eu vou falar o exercício, ele vai escolher qual posição que ele vai colocar sem saber qual é o próximo. Tá, beleza, vai lá. Beleza. Vamos lá? Então, ó, top 5. Eu vou falar um exercício, vai dizer com ênfase em glúteo. Não é ênfase completo, só em glúteo, beleza? Tá. Primeiro, coice na polia. Com a perna estendida. Em qual posição? 1 é menos e 5 é mais? Não, Um é o top 1. Top 1, beleza. A quinta é a, você fala que é a pior. Beleza. Glúteo coice com a perna estendida. Perna estendida. 3. Posição 3. Tá, próximo. Stiff
Stiff pra glúteo? Pra glúteo. Tá, 5. 5. Assim eu... Se tu não botasse 5, deixa o amigo que vai... Vamos, próximo. Agachamento. Agachamento? Acima, assim, passando os 90 graus. Ou seja, agachamento lá Vai na embaixo. paralela aí, Eu né? fico com medo dos outros. Não temos. Tá. 4. Quadro. É. Búlgaro. Pô. Porque eu tenho. O primeiro a gente sabe qual é. É, pô. 2. 2. E por último, quer falar? A elevação pélvica. Por exemplo, eu tava com o meu top 1 já. Por isso que eu tava com medo de, porra, meu top 1 tem que deixar pro meu top 1. Se não vier o top 1, Não, então, o seu top 5, as séries ficou elevação pélvica. Segundo ficou búlgaro. Terceiro ficou coisa na polícia, perna estendida. O quarto ficou agachamento. E o quinto, stiff. Quais séries? Não mudaria nada. Não mudaria nada? Não. Com ênfase, você não acha o agachamento com ênfase em glúteo, quando a pessoa vai até o fundo, não é bom não? Assim, não é melhor do que o top 3 ou o top 2? Vai. Acho bom. Não falei que eu não acho ruim. Não, eu não falei isso. Eu não falei não, ele. É porque tu pediu só 5, né? Não, mas você não acha Se que tu o tivesse que agachamento botar um ele tem- sexto aí, que tivesse que usar uma caneleira, tu colocaria qual exercício? Colocaria um bônus, qual você colocaria de bônus aqui? Então, olha só, se a gente usar a caneleira, não que a caneleira seja ruim, mas para que tivesse uma ênfase boa ali de glúteo, porque o glúteo é um músculo muito forte, a gente tem que usar uma caneleira muito pesada, que é difícil de achar em academia, então ele acabaria entrando antes do agachamento. O stiff cairia para sexto e a caneleira cairia, isso aí. Mas pensando em polia, por que eu acho que o agachamento não entra nos outros? Porque ele acaba sendo um exercício muito articular, apesar do búlgaro também ser. Só que o búlgaro, ele tem uma base unipodal, então a gente tem a estabilização o tempo todo do glúteo, que ele vai estar participando, e você tem uma boa flexão de quadril, desde que você projete o quadril para trás. Mas tem um estudo que fala sobre glúteo, e o exercício que mais ativou, só que é só ativação, é a subida na caixa, que é a step up, né? Que aí a justificativa seria pela essa estabilização do glúteo. Mas assim, qual o exercício mais isolado de glúteo? Elevação. Aí entre o... Isoladaço. O búlgaro ele só ganha do glúteo coice por causa desse fator de estabilização. Quer dizer que o Walter Kraus está ganhando do Gentil, assim. Tá, nesse caso aí ganha bem. Essa disputa aí, o Kraus está ganhando do Gentil. E ele é muito forte, o cara é muito forte de elevação. Então ficaria nessa ordem aí, porque o glúteo, o agachamento, ele só tem uma boa ativação, uma boa hipertrofia. Naquele estudo de Cubo 2019, que é muito clássico, né? Ele, quando tem aquele agachamento mais fundo. Tem outros estudos mais atuais, só que eu não peguei para estudar por causa do mestrado. Então não consigo te falar mais atual. Deixa eu ir... Você ia falar alguma coisa? Eu só vou complementar essa ideia aqui. Nesse, se você falar que você prefere o búlgaro a trabalhar quadríceps ou glúteo, você encaixa ele qual treino? Depende de como você realiza ele. Se você realizar ele com um tronco mais reto e com a base do pé mais para frente, você vai ter uma carga um pouco maior pro joelho, um torque maior pro joelho. Quem faz a extensão do joelho é o quadríceps. Então seria uma ação mais para quadríceps. E se você colocar o pé mais para trás e projetar o tronco para frente, você diminui o torque no joelho e aumenta o torque no quadril. Depende E aí de o glúteo predominância, isso aí. né? Muito bom. Isso baseado em biomecânica. Excelente resposta. Eu tô esperando essa resposta. Excelente. Tivesse que falar, eu já sei qual esse aqui é clássico dele. 2 exercícios para quadríceps. Quais são os seus 2? Cadeira extensora e... Carolina, Aí. mais um Léo. Cadeira extensora e agachamento cis. Claramente. Que vai lá, desce o joelho lá na frente e volta. Caraca, meu, isso aí é muito bom. Isso aí é muita loucura. É muita loucura, tá bom. Quando tu fez a primeira vez, eu falei, o que esse cara tá fazendo, mané? E 2 de posterior? Posterior de coxa, É. faria um chifre e mesoflexor. E chifre mais flexor? Mais uma pergunta de relação da biomecânica? Eu acho. Eu acho que já deu pra matar aí algumas curiosidades, né? A gente pode fazer depois um episódio falando só
De Pode ser, biomecânica, isso entendeu? aí é bom. Acho que seria legal. Um pouco mais Aí eu trago os técnico, artigos mais atuais e a gente fala disso A aí. gente pode fazer isso aí até mesmo na prática, né? É. Porque isso aí na prática eu acho bem interessante.